Esperar pelo menos mais um chegar aí pra gente começar. Melhorando, melhorando. Fala, gente boa. Oi. Eita, nós. Fala, gente. Bom dia, bom dia. Hum. Galera, então, mais ou menos essa quantidade aí, né? Vou começando a falar aí algumas coisinhas, depois a gente vê. Ah, então, estamos aí de novo. Já começando com os avisos, eu mandei mensagem para a Patrícia, estou só esperando uma resposta, tá? Para ver se sexta eu posso dar aula para vocês ao vivo, né? O primeiro ano já confirmou que eles têm um horário livre, que dá para fazer. É com vocês, eu preciso saber disso também. Vocês têm um horário livre na sexta agora, para ter essa aula? Que é o das 9, né? Daqui a pouco eu lembro. Não, beleza, então. Aí, se vocês toparem, a gente pode fazer na sexta. Mas esse aí é o segundo, cara. Não é não? Que eu... Estranho? Não, mas de boa também. Poxa, quem dera o presencial fosse assim, hein? Alto nível. E de todas as outras todas as outras começam às 9. Vamos ver. Não, tudo certo agora. Tá. Então, beleza, gente. É isso aí. A outra notícia, então, hoje vai ter que ser meio que assim, tá? No improviso. Vou ter que usar o livro assim, dessa maneira. A princípio, essa semana eu vou dar um jeito. Vou pegar outro.
outro computador aí, tá? Para a gente continuar tendo as aulas, fazer as gravações bonitinhas para vocês, editar a aula, slide, fazer tudo mais elaboradinho, né? Mas por enquanto essa semana aí vai ser meio na improvisação mesmo. Bora lá. Então assim, gente, na última aula, que foi a de sexta lá, a situação, eu enviei vídeo, até falei com o Fabrício aí esses dias, a gente começou lá um pouquinho a falar de radioatividade. Aí eu queria saber de vocês. Vocês já estudaram radioatividade? Costuma passar lá no primeiro ano. A Camille, não porque da onde veio, né? Enfim, mais de boa. Xavier, eu não sei, cara, como é que é, onde você estava antes, como é que era? Se tinha visto ou não. Tá. Não, então beleza, gente. Naquela aula eu gravei um pouquinho mais que bosta, hein? O caráter teórico, falando um pouquinho da história e tal, né? Os ensaios de Becquerel, a relação da Marie Curie, né? Aí só entrando nesse gancho e dando um pouco de continuidade, né? Radioatividade é uma matéria bem pequena para falar. Assim, de conteúdo para passar ela é bem pequena, mas de comentário, esse fator histórico, então ela é gigante. Ela é bem legal. Então, assim, só para a gente frisar o que nós precisamos entender mesmo. Essa matéria é diretamente ligada a Rutherford, Ernest Rutherford, o pai da radioatividade, beleza? Ele que teorizou, iniciou os estudos mais aprofundados, tá? Ok? Ele é onde tem aquelas três leis lá, das três primeiras partículas que a gente fala, alfa, beta e gama. Né? Eu só vou escrever elas aqui e a gente conversa um pouquinho mais. Gente, vai lembrar o quê? Partícula alfa, ela tem 2 prótons e 4 de massa. Aí o que tem de peguinha? Eu já vi esse peguinha lá na SpaceX, tá? Partícula alfa, ela não é um elemento químico, beleza? É porque se você for olhar com essa numeração, 2 prótons e 4 de massa, você vai encontrar o gás hélio lá, tá? Só que daí, por que a partícula alfa não é gás hélio? Porque ela não possui elétron, beleza? Só por isso. O beta tem 0 de massa e menos 1. Ele eu vou conversar, ele é bem tretoso na nossa vida aí, tá? Essa partícula beta. E alfa, aí lembra, alfa a gente não chama de partícula, chama de radiação, que alfa, gente? Gama, chama de radiação gama. Por quê? Não tem massa, tá? Não tem próton, não tem elétron, não tem. É onda, é energia pura, beleza? Aí por esse fator que ela é a mais agressiva aí, desculpa, a mais danosa pra gente, beleza? Tem só essas três? Não, tem mais algumas, tá? Só que essas três foram as primeiras que o Rutherford começou a estudar e analisar. Daí a gente, na nível médio, fala só de mais duas. Eu nem confesso que o livro de vocês, quando eu passei, ele não frisou muito. Mas só reforçando aqui, ó. Não, ele só fala de alfa, beta e gama mesmo, tá? Ele não entra nas outras. Mas sem treta. A gente consegue sobreviver assim. A outra que utiliza bastante, principalmente lá com vocês, seria o PAIS 3, tá? O Enem nem entra nessa situação. Mas nós teríamos um positron aqui, beleza? 0 mais 1. Tá? Um positron. É a outra diferente aí que entra.
Mas de clássico, vestibular são essas três, alfa, beta e gama que a gente precisa, tá? O que é interessante aí para cuidar? Galera, radioatividade é a de todo o conteúdo de química, ele é o único que vai focar no núcleo do átomo, tá? Todo o resto, reações químicas, ligações químicas, essa parada toda foca a eletrosfera, a relação com os elétrons, a interação entre elétrons. Radioatividade é a única que vai no núcleo. Estou olhando o núcleo, beleza? Então, um negócio que o livro fala, alguns livros falam, eu não gosto muito, ele chama de alfa, beta e gama emissões. Só que, se eu for olhar, depois avançar um pouco o conteúdo, fica estranho, porque vai existir dois tipos de reações nucleares aqui pra gente, né? A reação nuclear do tipo fissão nuclear, que daí faz sentido eu falar de emissão, e a do tipo fusão nuclear, que foi a parada que o Chadwick fez para descobrir o nêutron, né? Então, na radioatividade, nós temos esses dois tipos. A fissão, que é a quebra, né, ou desintegração de elementos em partículas menores, onde eu emito bastante, e a fusão, onde eu junto dois ou mais elementos, beleza? E daí entra o que eu puxei lá com vocês, relembrei a questão da transmutação, né? Transformar um elemento em outro, ok? Isso é legal porque daí dá para puxar, eu já vi questão puxando, aí foi Enem, com a matéria da frente 1, por exemplo, Química 1. Porque já que sofre a transmutação, se transforma em outro elemento, ele queria na questão que você julgasse certo ou errado o que era um elemento químico. Aí lembra, um elemento químico é determinado pelo número de prótons, o número atômico dele. Então, se eu estou no núcleo, estou falando que agora a radioatividade foca no núcleo, e esse núcleo está mudando o número de prótons, então eu estou alterando o meu elemento químico. Beleza? É isso que a gente tem que entender aí, tá? Beleza? É nóis. Vamos lá, curiosidades aí, gente. Do alfa eu já falei, cuidado, o alfa não é um elemento químico, porque não tem elétron, só tem 2 prótons e 4 de massa. É o das partículas ali básicas, né, nucleares, é a mais pesada, então o poder de penetração dela, de força dela, é muito fraco. Uma folha de papel já bloqueia, já blinda ela, tá? O beta, partícula beta, aí já não. Ela não tem massa, então ela já é um pouco mais energética nesse sentido, tá? O que é louco aqui, vai confundir um pouco, mas é muito massa. O beta, galera, ele é o famoso elétron do núcleo. Aí vai lá, pô, professor, mas elétron está na eletrosfera. Sim. Só que qual foi a sacada lá do Chadwick, do nêutron? Para você chegar no nêutron, né, que é 0 carga e 1 de massa, se você desintegrar, né, você abrir o nêutron, você vai ter um próton, um elétron e um neutrino. Beleza? E um neutrino. Só que aí entra esse bug que acontece. Lembra? O neutro, partícula neutra, partícula elementar neutra. Então, para ser neutro, veio dessa fusão de um próton com um elétron e um neutrino, uma partícula elementar ali. Mas, prevendo essa confusão que ia dar na cabeça da galera, quando a gente fala desse elétron aqui do núcleo, eu não vou com a simbologia E de elétron, eu vou com a simbologia beta, tá? Então,
algumas definições que eu já vi em vestibular que aceito. O que seria a partícula beta? O elétron quando é expelido do núcleo. Pronto. Ou o elétron quando, na hora da fusão, vai entrar no núcleo para fazer o processo. Se o elétron estiver na eletrosfera, elétron. Se ele, em algum momento, está envolvido com o núcleo para alguma reação nuclear, aí eu chamo de beta. Tá? Beleza? E a radiação gama, aí o próprio nome diz, energia pura, né, é a mais danosa e tudo mais, é a única que tem energia suficiente para fazer o quê? Mutação genética, principalmente em relação com o câncer. Então, somente em filme de super-herói, essas coisas, velho, você ficar exposto à energia nuclear, radiação gama, você não vai criar superpoderes, tá? Muito mais provável você morrer do que você desenvolver alguma coisa boa, beleza? É a tal da, lá na biologia, a mutação maléfica, tá? Que não faz bem, beleza? E daí você tem o positron, que seria, em vez de ter menos um como carga, vai ser mais um, só que não tem massa, tá? Seria um elétron inverso, tá? O que eu quero deixar vocês tranquilos? Existem alguns exercícios que vocês irão fazer que vai pedir o seguinte. Deixa eu pegar, peraí. Os exemplos são os melhores, né? No livro aqui. Aqui, ó. Eu tenho essa reação acontecendo aqui, ó. Beleza. Ele te fala isso aqui, que você tem um nitrogênio mais uma partícula, né, ou de uma emissão radioativa, formando o elemento oxigênio. No caso ali, ele já deu spoiler, tá? Que daí entra no comentário que eu queria. Ele já fala que é uma partícula alfa. A pergunta que ele vai te fazer é: quantas partículas alfas você precisou para fazer essa reação nuclear acontecer? O que eu já quero deixar vocês tranquilos é o seguinte: toda reação nuclear, né, nesse ponto dos elementos, ela vai ter essa proporção aqui, ó, de 1 mol para 1 mol. Então, esse número sempre vai ser fixo, constante neles. Aonde que vai mudar? Nas partículas, tá? No alfa, beta, no prósitron, no neutrino, no nêutron que tiver ali e tudo mais, tá? É o único número que vai alterar aí para vocês, pra gente. E daí, agora é matemática. Né? Vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu anotei certo também, né? Porque aqui não bate a conta. Ah. Tem mais uma coisa aqui, ó. Aí ele quer saber o que, que é isso também. É isso que ele queria, na verdade. Já que você tem essa proporção 1 para 1 aqui, vamos pensar o seguinte. Primeiro eu olho as massas, depois o número atômico.
ou primeiro olha o número atômico, depois as massas. É com vocês, tá? Beleza? É com vocês isso. Ah, às vezes dá, rola. Vamos lá. Então, ó, 14 mais 4 dá 18, né? Só que no meu oxigênio aqui tem 17 de massa. Se eu lembrar lá do Lavoisier, lei de Proust, proporção das massas, essas coisas, 18 não é igual a 17. Então aqui eu tenho uma unidade de massa a mais do que aqui. Então esse cara aqui vai ter que ter o quê? Uma unidade de massa. Beleza? Porque daí 17 mais 1, 18. A princípio, 18 igual a 18. Eu sei que a gente está em isolamento, mas eu acho que esse tipo de conta ainda dá certo. Beleza? Vamos lá. Agora, eu preciso olhar aqui embaixo, os prótons. 7 mais 2, 9. Né? Só que aqui tem 8. Não bateu também. E aí? Que número somado a 8 para dar 9? A princípio, 1. Então, que partícula é essa que na hora que eu colidir nitrogênio com partícula alfa, formou oxigênio e tal? Quem tem 1 e 1 é próton, que tem um próton e 1 de massa. Então, a partícula que ele fez, que ele formou, né, foi o próton. De boa? Mas o legal para frisar é essa relação aqui, gente. Isso, eu esqueci de falar para vocês, né? Muito bom. Lá no livro de vocês, tá na página 641, tá? Eu peguei esse exercício 4 aqui, ó. Beleza? Só para mostrar para vocês. Tem um que eu acho muito legal. Esse eu já vi que aí o Enem gosta bastante também, já que é o que vocês estão querendo, né? Olha só. Eu vou fazer mais esse, aí a gente entra na relação lá de semidesintegração, tá? O tempo de meia-vida. Pronto, tá aí, desculpa aí. Bora lá. Aqui é legal o negócio, gente. Raramente nas equações e tudo para vocês vai vir escrito radiação gama, tá? Raios gama aqui. Beleza? Vai ser geralmente assim escrito, mais energia liberada, tá? Porque o gama, lembra, ele é 00. Então, para fazer o balanceamento, né? Aí o que é legal? Outro ponto que eu queria falar com vocês. Se a gente tivesse presencial, provavelmente teria surgido essa dúvida. Vocês não têm que saber a partícula que vai ser emitida pelos elementos, tá? Isso
existe uma previsão, existe um cálculo para você prever a partícula que vai ser emitida, mas nem sempre acontece, tá? Então, assim, ainda é uma coisa muito aberta. Tá? Então, como a gente descobre, na verdade? Testando, que foi lá que o Chadwick fez. O maluco pegou lá o títrio e o hidrogênio, colidiu, formou hélio e liberou outra coisa, entendeu? Que foi o neutro. Então é no empirismo, é na maluquice, o cara testa lá as coisas e vê o que acontece, tá? Então, mais ou menos assim, que nem aqui, o cara pegou o urânio, colidiu com alguma coisa, formou o urânio 23692. Aí depois, esse urânio sofreu desintegração, ó, e formou bário, criptônio e mais 3 partículas de alguma coisa. Então é assim, faz o experimento e depois vê o que acontece. Por isso que eu costumo falar, quando cai radioatividade no vestibular e tudo, é ponto de graça para vocês praticamente, tá? Porque é só analisar o que está acontecendo. E lá no Tempo de Minha Vida, como a gente vai ver, é só dividir por 2. Não tem nada mirabolante, não. Se hidratem. Vamos lá. Então, o que acontece? Esse tipo de questão é legal. Ele me dá várias etapas e quer saber as partículas envolvidas em cada etapa. Esquece isso aqui tudo e olha seta por seta. Então, esse reagente, esse átomo pai com esse produto, esse átomo filho. Depois, eu olho esse átomo pai, reagente, com esses átomos filhos, produtos, tá? Não vai tentar fazer na doida desse para esse que não vai dar certo, beleza? Na radioatividade é um processo por etapas mesmo, tá? Não dá para meter o louco e fazer, por exemplo, com a cinética lá, com a cinética não, com termoquímica, lei de Hess. Pega o reagente inicial, produto lá da última etapa e soma e acabou. Não é tão maluco assim. Vamos lá então. Se eu observar, ó, o número de prótons permaneceu. Então quer dizer que no prótons aqui é 0. Mas a massa era 235, foi para 236. Pronto. Aumentou uma massa. Quem é que não tem carga, mas tem massa? O nêutron. É isso aí. É nóis, Xavier. Beleza? Agora, eu vou olhar esse urânio formando bário, criptônio e 3 alguma coisa. Aí, só para ficar bonitinho, a gente fazer uma matemáticazinha, vamos lá. 236 é igual a 142 mais 91 mais 3x eu vou colocar, tá? Tá dando para entender que eu quero frisar? Que eu estou fazendo essas contas e os elementos estão em qual proporção? Sempre 1 para 1, tá? Gente, vocês entenderam a soma que eu fiz aqui, ó? Ou não? Beleza. Ixi, Maria. Peraí. Vamos lá. Cara, onde é que eu enfiei minha calculadora, velho? Vamos lá, gente. Ó, vai dar 3
13 sobe 1, 2, 3, 3. 2, 3, 6, mais 3x. Dá 3, né? 2, 3, 6 menos 2, 3, 3 dá 3, igual a 3x. Então, x é igual a 1. Então, aqui em cima é 1. Falta olhar o que agora? Os prótons. Deixa eu correr para cá, peraí. 9, 2 é igual a 5, 6 mais 3, 6. Aí eu não vou chamar de x de novo, eu vou chamar de y, por exemplo. Mais 3y. Né? Vamos lá. 9, 2 é igual a 12. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Mais 3y. Gente, 9, 2 menos 9, 2, a princípio dá zero. Aí vai lá, que número vezes 3 para dar zero? 10. Então, aqui, ó, liberou nêutron. Complicadinho? Olha que maluco, como é a maluquice da radioatividade. O cara fez uma fusão aqui com nêutron, com um nêutron, para liberar no final 3 nêutrons. Boa, né? Isso é legal, porque é graças a esse fator aqui, por exemplo, nessa reação, eu conseguiria fazer o quê? Uma reação em cadeia, uma explosão em cadeia. Por isso que bomba nuclear, essas coisas, é extremamente cabulosa. Porque, ó, eu não terei usado todo o urânio, por exemplo, para essa reação. Usei, sei lá, vamos fingir assim, eu tinha 5 gramas, usei 1 grama só. E desse 1 grama, me liberou 3 átomos de nêutrons. Opa, agora eu tenho 3 átomos de nêutrons para gastar com os outros 4 gramas de urânio. Então, assim vai indo. É muito maluco. Cara, não vão ser porque, assim, fóton é só uma energia quantizada, entendeu? É a luz quantizada que a gente diz. Então, é só essa relação, tá? Os neutrinos aí já tem massa. Gente, aguenta rapidão que tá dando um cheiro de gás, espera aí. Não deve ser no vizinho. Tomara que seja no vizinho de obra que exploda o apartamento dele todo. Mas beleza? Aproveitando ali a ideia do Fabrício, pode ser cobrado isso para vocês. Não sei, não tem noção. Pode ser cobrado para vocês em física. O último tópico de física do terceiro ano, que é física moderna, né, um pouquinho de física quântica, e até química moderna, que é isso aqui, ó. A energia, ou fóton, né, vem da constante de Planck vezes a frequência de onda. Né? Então, por exemplo, se eu tenho lá o átomo de Bohr, o elétron está aqui. Você excitou o elétron. Então, agora ele está aqui. Aí ele quer voltar, né? Ele quer voltar para a camada anterior. Ele vai fazer o quê? Liberar energia, ou seja, liberar um fóton. Tá? É esse raciocínio aí. Então, seria energia pura o fóton, tá? Uma energia quantizada. Beleza? Bem legal, velho. Mari, o que tá complicadinho? Então, tudo Aham. tudo um pouco tá complicadinho. Mas
Com fé eu entendo. Tá dando certo. Tá. Vamos lá. Hoje aqui eu estou focando nessa lógica de como fazer a previsão aqui, da partícula, né? Isso, aí sim, Fábio. Daqui, ó. Como é que eu vou descobrir a partícula que está sendo emitida ou que entra na reação na parte dos reagentes ou dos produtos? Eu olho a massa primeiro, eu comparo as massas, depois os prótons. Ou primeiro os prótons, depois as massas. O que eu não posso fazer é comparar a massa de um com o próton de outro. Entendeu? E daí você vai pensar numa matemática mesmo. Então ficaria o quê aqui, por exemplo? 235 mais x igual a 236. Aí depois que você encaixou os números, você vai olhar, voltar para a química e tentar descobrir que elemento é esse, que partícula é essa. É a parte mais tranquilazinha aqui, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Ali da Isadora, desde o primeiro dia dessa bendita quarentena, o vizinho está em reforma. E até hoje ele não acabou essa reforma. É um apartamento de 48 metros quadrados. Não é grande. E não tem muita coisa. Então, ou ele é muito incompetente, ou ele reformou, quebrou tudo de novo e está fazendo tudo de novo. A sorte dele é que eu não tenho veneno aqui, mas tudo bem. Tá na minha outra casa. Entre outras coisas aí que eu tô puto com ele, né? Mano. É que tá gravando. Outro dia eu falo pra vocês. Vamos lá. Beleza aqui. Assim, né, reforçando, na sexta, aí eu vou manter o módulo 11, porque o módulo 11 ele juntou três capítulos em um, tá? Ele pegou radioatividade, aí eu acho que o livro achou que era muito pequeno em um módulo falar só radioatividade e meteu teorias ácido e base, que são teorias modernas. Não vai ser aquele H+, ou H-, são outras, tá? Que a gente precisa lá para orgânica, beleza? Para reações orgânicas e tudo mais. E lá para equilíbrio químico, tá? Então, assim, aí na sexta eu vou frisar essa matéria de teorias. Para hoje, para ir finalizando, o outro tópico que a gente tem em radioatividade é o período de semidesintegração, né? Onde envolve lá o famoso tempo de meia-vida. Então, vamos começar definindo essa lógica. O que seria o tempo de meia-vida, o T meio? Ele é o tempo necessário para que vamos falando de radioatividade, para que a atividade radioativa caia na metade. Beleza? Só que aqui a gente compara e fala diretamente com a massa, tá? Então, por exemplo, eu tenho 10 gramas de um elemento radioativo. Você tem 10 gramas. Vocês conseguiram 10 gramas para me emprestar para dar para o vizinho. Beleza? E o tempo de meia-vida dele, o prazo de validade dele, é de 2 dias. Então, ou seja, a gente conseguiu os 10 gramas e jogou na casa dele. Ele não percebeu. Passaram-se 2 dias, desses 10 gramas de massa radioativa em atividade, eu só tenho a metade agora. Eu só terei 5 gramas em atividade. Depois, passaram-se mais 2 dias.
Então, mais um período de semi-desintegração. Aí agora, a massa que ainda tem atividade radioativa é a metade dessa. É 2,5. Passaram-se mais 2 dias, então já fechou quase uma semana aí. Agora, a massa que ainda tem radioatividade, ainda tem atividade, é a metade da anterior. E assim vai indo. Pá, 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 pá. Como eu falei, cinética radioativa, que é esse aqui, é só sair dividindo por 2. Tem a equação, a gente vai falar dela agora, mas o raciocínio é esse, ó. Beleza? Então, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que caia na metade a atividade radioativa do elemento, ou da substância. Tá? Seria o prazo de validade, por exemplo, de comida, dessas coisas. Né? Bem comparativo grosseiro aí. Ou seria a gente, que tem um prazo de validade para viver também, essas coisas, né? Sim, o tempo de vida é o tempo total. Né? Aí que vai acontecer o processo. O tempo de meia-vida é o tempo ativo para cair na metade só. Estranho, né? Deixa eu passar a equação, aí você vê, ó. A equação é essa. A massa final em atividade vai ser igual a massa inicial dividido por 2 elevado a P. Eu prefiro usar P. Tem gente que usa X, tá? Xavier, isso. Eu ia entrar nessa discussão bem legal. Vocês já estudaram PG, certo? Lá na matemática, uma progressão geométrica. Então, por ser dividido por 2, é uma soma que tende ao infinito. Então, teoricamente, nunca vai acabar. Sempre vai ter um mínimo de atividade radioativa. Esse é legal. Só que, claro, o ser humano suporta uma quantidade. Então, vai chegar um valor lá que a gente não faz mal. Mas eu não me atrevo a nem chegar perto, do mesmo jeito. Isso. Esse é o legal, cara, do questionamento. Fabrício, eu já respondo ali, tá? Se for pensar nessa nossa lógica, matematicamente, é exatamente isso. Não existiria esse tempo de vida total aí. Aí o que a gente costuma falar depois? Esse tempo de vida que a gente relaciona, não de meia vida, o de vida mesmo, é a quantidade necessária para quê? Que a partir daquele tempo possa entrar em contato com o ser humano e não cause danos. De novo, eu arrisco, nem a pau que eu arrisco um negócio desse. Eu prefiro não arriscar, usar o equipamento todo certinho e é nóis. Deixa pra galera mais doida aí falar que não existe, que porque eu não enxergo, que nem o vírus, né? Porque eu não enxergo, não existe, não tá aí, pronto. Só que depende da massa inicial também, né? Muita. Isso. A equação que a gente passa para vocês a nível médio é essa. Só que ela ainda contém algumas outras variáveis que entram nessa situação, tá? Na área da biomedicina, por exemplo, e tem uns tópicos na física também, porque quem pode mexer em equipamento de raio-x, essas coisas na área da medicina são físicos. Aí eles entram nessa relação de qual a quantidade de massa exata, né, para fazer essas contas aí. Sim, e daí, aproveitando a última frase do Gabriel e respondendo a do Fabrício, cara, de cabeça eu não sei, beleza? Mas o que é louco, esse tempo de meia-vida dos elementos não é uma propriedade periódica, tipo que nem raio atômico. Cresce conforme aumenta o número de camadas, e conforme aumenta o número atômico, o raio diminui. O tempo de meia-vida, ele é uma propriedade aperiódica. Às vezes você está falando de um elemento que tem um tempo de meia-vida de 40 dias e o do lado dele tem de 2 horas. Então é totalmente away, assim.
Aí é outro ponto que entra o empirismo. Como é que a galera faz para ver o tempo de meia-vida? Decaimento de massa, né? Então vai lá, por exemplo, como é que descobriram o carbono lá? O do carbono 14 é 5.400 ou 5.700 anos, o tempo de meia-vida. É alguma coisa assim. Só que ele não vai pegar 10 gramas de um ossinho de fóssil, esperar 5.400 anos para esperar cair em 5 gramas. Eu acho que vocês estão, né? Não dá. Mas o que, que o cara faz? Pega, deixa numa balança super sensível que a gente tem, balança analítica, e a cada dia vai olhando, marcando lá o quanto está dando. E vai diminuindo. Daí joga nessa equaçãozinha aqui bem básica, ele consegue ter a previsão do tempo de meia-vida. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O que é esse P? Esse P é o período de semidesintegrações, ou seja, o número de decaimentos que aconteceram. Como é que eu calculo isso? Se for pela equação, é o tempo total transcorrido dividido pelo tempo de meia-vida. De boa? Vou ser sincero com vocês. Em questões de radioatividade, quando ele não cobra um valor percentual, uma taxa comparativa, ele quer valor bruto da massa, do tempo e tal, eu vou recomendar fazer assim, ó. Faz a massa e sai dividindo. Para quem tem dificuldade, quem não entende, não manja muito e tal, entendeu? É o mais basicão, não tem erro. Agora, quando ele precisa de dados mais formais, tipo, qual a porcentagem de massa ativa ainda e tal, aí a gente usa a equação. Porque eu passo a massa inicial dividindo, e o valor que eu tenho aqui da 1 sobre 2 elevado a P é o meu valor percentual, tá? Mas fora isso, cara, vai dividindo por 2, velho. Ainda mais Enem é dividir por 2. Tem gente que vai ficar puta da vida comigo porque eu tô falando isso, mas é a verdade. Tá? Então tá aqui, ó. Por exemplo, olha o nosso, que a gente fez para o vizinho, né? Eu tive quantos decaimentos? 1, 2, 3. Então eu tive P, nesse caso aqui, eu tive P igual a 3. Então seria 2 elevado ao cubo. Né? Como eu poderia calcular esse P também? Foram 2, 4, 6 dias, né? Então, tempo total transcorrido, 6 dias. Qual é o tempo de meia-vida desse nosso elemento? 2 dias. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí dá para fazer essa conta, ó. Para chegar nessa massa, que foram 3 decaimentos, né? Então, a massa final é igual à massa inicial de 10 gramas, dividido por 2 elevado ao número de períodos. Então, 2 elevado ao cubo. Aí, se você pegar 10 e dividir por 8, a princípio tem que dar essa massa aqui. É que eu não sei onde eu guardei a calculadora. Beleza? Mas se alguém puder fazer aí rapidão. Daí interessante, e só para ir finalizando, entra nesses problemas mesmo, tá? Então, assim, beleza, obrigado. Então, assim, ó, se a gente for analisar o nosso nível de tecnologia hoje, a gente só consegue lidar também com fissão nuclear, com quebra, para energia nuclear, por exemplo. Né? Tudo bem, já existem 3 usinas nucleares que utilizam fusão. Uma nos Estados Unidos, uma na Alemanha e a China, se não me engano. Agora fugiu aqui. Por quê? A fissão, já que a gente sabe que é quebra, dá para controlar essa energia. Tá? Tudo bem, se eu comparar com uma explosão de um TNT, por exemplo, a fissão nuclear que é a quebra já é enorme. Agora, a fusão
ela é muito maior que a fissão, essa energia. E daí esse é o problema de usar a fusão nuclear como energia e tudo mais. Por quê? É uma energia cabulosa, a gente ainda não tem tanta tecnologia para conseguir amortecer, resfriar os reatores e tudo mais. E a questão da imprevisibilidade. Você não sabe a quantidade de partícula que vai ser liberada, a proporção dela, qual outro elemento que pode surgir no meio do caminho, chamado de reações intermediárias que acontecem no meio do processo, né? Então é bem perigoso. Mas eu tenho fé que um dia a gente vai conseguir chegar lá e utilizar bem melhor, né? Esse tipo de energia aí, tá? Vai ser bem massa. De boa, gente? Tranquilo? Eu vou ficando por aqui que eu tenho que... Esqueci, tenho que ir lá para outra aula, tá? E daí na sexta-feira, então, eu vou ver com a Patrícia ali, estou esperando a resposta. Aí a gente faz nossa aula ao vivo